Imaginem só a cidade mais poderosa do mundo. Um lugar que toda a gente achava que era, bem, invencível. E agora imaginem que essa mesma cidade desaparece por completo, durante mais de 2000 anos. Não, isto não é um filme. É a história real de Nínive, a capital do temível Império Assírio. Vamos perceber como é que uma superpotência pode, literalmente, ser apagada do mapa. E para termos uma pequena ideia da sua dimensão, as ruínas de Nínive hoje ocupam uma área que é mais ou menos o equivalente a 1000 campos de futebol. Era uma metrópole absolutamente gigantesca para a sua época. Bem, antes da sua queda, Nínive era basicamente o centro do mundo conhecido. Era a capital do Império Assírio, a maior superpotência da altura. Ninguém, mas ninguém mesmo, acreditava que eles pudessem ser derrotados. Mas o que é que tornava os assírios tão temidos? Para começar, tinham a tecnologia militar mais avançada, armas de ferro super afiadas, carros de guerra muito rápidos e táticas de cerco tão sofisticadas que nenhuma cidade conseguia resistir por muito tempo. O império deles era enorme. E os palácios? Os palácios eram decorados com cenas de batalha e de poderes esculpidas em pedra, só para que ninguém se esquecesse de quem que mandava ali. A própria cidade era uma fortaleza. Pensem nisto, tinha uma muralha dupla com a altura de um prédio de 4 andares. 15 portões gigantescos e fossos tão fundos que parecia impossível atravessá-los. Para o mundo antigo, Nínive era pura e simplesmente inexpugnável. Só que, até os impérios mais poderosos têm inimigos. E, em segredo, dois povos que já estavam fartos do domínio assírio começaram a planear uma aliança. O objetivo deles, nada menos do que derrubar a superpotência. E esta aliança era uma combinação muito perigosa. De um lado tínhamos os medos, com a sua cavalaria super ágil e rápida que vinha das montanhas. Do outro, os babilônios, com um exército de infantaria enorme e muito bem organizado. Separados, já eram fortes, mas juntos eram uma verdadeira ameaça para os assírios. E o que é que os unia com tanta força? Anos e anos a pagar impostos altíssimos e a viver sob o controle de ferro dos assírios. Eles não queriam só vencer, eles queriam vingança. O objetivo era um só: destruir Nínive por completo. E foi assim que o exército combinado marchou sobre Nínive. Milhares e milhares de soldados cercaram a grande capital, dando início a um dos circos mais famosos da história. Mas atenção, isto não foi um ataque à toa. A aliança tinha um plano brilhante, dividido em 4 passos. Primeiro, isolar a cidade, cortando toda a comida e reforços. Segundo, enfraquecer os defensores com ataques sem parar, dia e noite. Terceiro, e aqui está o golpe de gênio, desviar os rios próximos para que a água começasse a destruir as fundações das muralhas. E por fim, o assalto final aos pontos mais fracos. E aqui está a grande ironia da história. Os rios, que sempre foram a fonte de vida e riqueza de Nínive, foram transformados numa arma contra a própria cidade. Os inimigos usaram a engenharia para virar a natureza contra a construção, transformando a maior força de Nínive na causa da sua ruína. E a estratégia da água resultou. Chegámos assim ao clímax da batalha, ao momento em que as defesas que todos julgavam lendárias começaram finalmente a ceder. Foram precisos 3 longos meses de cerco, mas, por fim, a pressão constante da água e dos ataques fez o impensável acontecer. Uma parte daquela muralha gigantesca simplesmente desabou. Com a muralha no chão, a invasão começou. A batalha deixou de ser à distância, com arcos e flechas, e passou a ser lutada nas ruas estreitas da cidade. Tornou-se um combate corpo a corpo, caótico, brutal, lutando por cada casa, cada beco. Mas para os invasores, conquistar a cidade não chegava. Eles queriam apagar qualquer vestígio do poder assírio. Por isso, deitaram fogo aos grandes palácios. O calor era tão, mas tão intenso, que derreteu os tesouros de ouro e prata que estavam lá dentro. E no meio de toda esta destruição, aconteceu algo absolutamente incrível. Os assírios escreviam em tábuas de argila, usando um sistema a que chamamos cuneiforme. Ora, o fogo que consumiu os palácios acabou por cozer essas tábuas como se fossem vasos de cerâmica, tornando-as super duras. E isso preservou-as durante milénios. É irónico, não é? A destruição de Nínive foi exatamente o que salvou a sua história para nós. A queda de Nínive foi muito mais do que a destruição de uma cidade. Foi o colapso de um império inteiro. Um evento que literalmente mudou o curso da história no mundo antigo. As consequências foram imediatas e, claro, devastadoras. O governo assírio desapareceu. As rotas de comércio, antes seguras, tornaram-se perigosas. A economia da região entrou em colapso e este vazio de poder permitiu que novos reinos e novos impérios surgissem. O mapa do mundo antigo foi redesenhado. E depois da destruição, veio o silêncio. Nínive foi de tal forma arrasada que a sua localização exata foi esquecida.
Durante mais de 2400 anos, a cidade que tinha sido a maior do mundo tornou-se uma lenda, um nome num livro antigo, enterrada sob a areia, até ser finalmente redescoberta por arqueólogos já no século XIX. A história de Nínive deixa-nos a pensar. Se a cidade mais poderosa do seu tempo pôde cair e ser completamente esquecida, o que é que isso nos ensina sobre os impérios e as potências do nosso próprio mundo? Será que existe alguma coisa que seja verdadeiramente invencível ou que dure para sempre? Fica a pergunta.